Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo eu quero começar com vocês um novo projeto e as coisas novas que a gente vai trabalhar. Vou me repetir novamente sobre esse assunto, mas como já disse várias e várias vezes, eu comprei uma impressora 3D para eu imprimir alguns carros e pintar carros em tamanhos um pouco maiores. E assim, eu quero customizar, mas alguns tipos de carro eu quero fazer eles o mais real possível. Quase igual um plastimodelista. Eu quero deixar ele o mais real possível. O mais real possível, chegar no máximo de detalhes que eu puder, porque a minha impressora me dá isso. E o nosso projeto vai ser essa Ford Ranger Raptor. Vocês podem ver que ela já está com um pouquinho de massa passada em algumas partes, mas e alguns furos aqui. Bem, esse daqui foi o primeiro carro que eu imprimi. Certo? E por ele ser o primeiro carro que eu imprimi, com certeza ele vai ter problemas. E quais foram os problemas dele? Primeiro foram as rodas, certo? Que os eixos eu não sabia fazer, continuo não sabendo, só para constar. Eu não sabia o que fazer quando eu fui tirar como é que se diz? Os suportes, eu arranquei as rodas. E eu não estava conseguindo encontrar as rodas de novo, novas, e não conseguia imprimir os eixos para colocar aqui. Então esse carro eu deixei para lá. Certo? Eu disse, não, vou deixar ele separado, vou trabalhar nele sem nada, certo? E quando der, eu volto. Então eu fui fazer outro carro. Aí eu fui fazer um Nissan Skyline. Quando eu fui fazer o Nissan Skyline, o mesmo erro que eu cometi nesse carro, eu cometi no Nissan Skyline. No entanto, eu não, como ele tinha eixos mais robustos, eu consegui manter os eixos do Nissan. Mas já que os dois, então na próxima vez o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar os suportes laterais e eu vou deixar os suportes dos eixos para eu tirar quando eu for trabalhar com eles, quando eles secarem um pouquinho mais. Organizei as ideias. Então, já que o Nissan Skyline deu problema e ele também deu problema, eu disse, eu comecei, mas isso não vai ter problema não. Eu vou fazer o quê? Eu vou começar trabalhando nele, mesmo nos vídeos, e depois a gente vê como é que fica. E essa daqui é a minha apresentação para este carro. Certo. O que vamos fazer nele? Deixa eu pegar algumas coisas aqui. Nós vamos, não nesse vídeo, certo? Ou nesse vídeo mesmo, talvez eu faça um corte e continue. O que é que eu vou fazer? Eu vou dar uma raspada nessa massa que eu coloquei aqui. E aqui, como vocês podem ver, assim, ele tá com furos aqui para eu colocar os eixos. Como eu não consegui as rodas originais, eu imprimi essas rodas que eu tinha para colocar aqui. Vai ficar boa? Não, não vai ficar boa. Mas, pelo menos o carro não vai ficar sem rodas. E esses vão ser os primeiros treinos que eu vou fazer para trabalhar com essas coisas de pintar carros os mais reais possíveis. As pinturas desse carro elas vão ser bem mais trabalhadas do que as pinturas dos Hot Wheels e dos genéricos que eu trabalho. Então a gente vai ter que ter um pouquinho mais de paciência para trabalhar nessas coisas, que é algo que eu preciso.
O que é que eu vou fazer com ele? Ainda não sei. A cor eu não sei o que eu vou fazer, o que é que eu vou colocar. Por enquanto, eu só vou fazer algumas raspagens. Serrar não. Eu vou lixar algumas outras, certo? Aqui embaixo ela deveria ter toda uma textura e algo mais, mas como eu não soube fazer muito bem, ele ficou escorrendo aqui. Eu ainda estou vendo como é que eu faço essa questão das camadas, da preparação e tudo mais. Esse carro, quando eu fiz a primeira vez, eu coloquei ele reto na base. Depois eu descobri que eu tenho que colocar ele um pouquinho inclinado para ele não ter tanto problema em alguns pontos. Ele também tinha algo aqui que ele ficava mais ou menos como se fosse algo para colocar o pé. Eu vou dar uma lixada, cortada em uma lixada, e depois eu vou colocar um pouco de uma placa de 0,3 milímetros para aqui, para fazer de novo esse apoio para o pé. Algumas coisas eu vou começar até agora, como por exemplo a retirada disso e um pouco da lixada que eu vou ter que fazer. Vou lixar bem de leve. Essas partes inconsistentes aqui eu também vou raspar. Aqui eu vou dar uma raspada leve. Aqui a gente vai tirar também. Preciso deixar isso o mais nivelado possível. E eu vou raspar usando uma lixazinha, as minhas lixas pequenas nele. Cadê? Às vezes eu começo a fazer as coisas pensando em fazer algo e de repente estou fazendo algo totalmente diferente. Eu ia fazer só a apresentação, já estou começando a trabalhar no carro. Mas tudo bem, é assim mesmo. Deixa eu pegar aqui, isso aqui é mais grosso. Deixa eu colocar aqui do lado. E a gente vai fazer um lixamento de leve com essa lima. Uma coisa que eu ainda estou aprendendo a fazer, eu já configurei a impressora para isso, é que ela ainda está aparecendo, não sei se vocês vão ver, as linhas de camada. Aqui ela ainda aparece bastante. Nos próximos, eu tenho certeza que essas linhas de camadas elas vão reduzir consideravelmente, porque eu consegui reduzir bastante a ideia das linhas de camada. Pronto. Certo. Só tenho que... Aqui ele tem uns vincos entre um e o outro que dá para resolver. Essa parte aqui é só para dar um jeitinho também. Não precisa lixar muito. É só porque aqui tinha um buraco que eu tinha furado errado, então eu tô nivelando ele só um pouquinho para... Vamos lá. Para trabalhar um pouco. Mesma coisa aqui. Só para cobrir um buraco, fazer uma lixada. Esses buracos aqui embaixo, eu não vou lixar não, porque tem certas coisas que não dá para fazer. Mas eu vou lixar essa parte aqui
para tirar essa parte mais rugosa, como se ela estivesse descascando. Que isso daqui dá para fazer sem problema nenhum e ela vai precisar. Tem algumas partes que elas ficaram mais lisas, mas eu não vou também lixar essas partes mais lisas não. Vou dar só uma lixada de leve aqui. Só para nivelar, porque quando eu pegar as placas de 0.3, quando eu pegar a placa de 0.3, deixa eu pegar o aspirador. Quando eu pegar as placas de 0.3, que é o que a gente... Eu não sei se é essa, deixa eu ver. Se for essa, a gente já começa a trabalhar logo agora. Eu acho que é essa aqui sim. Então vamos começar a trabalhar logo nela. Pronto, essa placa aqui... Essa aqui é uma placa de PVC de 0.3 milímetros. Eu tenho uma de 5 e eu vou usar essa de 3. Essa placa, ela vai ficar toda nessa parte daqui de trás, certo? Para ela fazer algo como se fosse um suporte para o pé. Então ela não precisa ser muito longa. Eu acho que eu vou colocar ela com uns 3 ou 4 centímetros. Não, 3 ou 4 centímetros não. Deixa eu pegar a régua. Meio centímetro, basicamente. Ela vai ficar com 6. Deixa eu ver aqui. Ela vai ficar com meio centímetro e 6. Então ele vai meio centímetro, 6 milímetros, mais ou menos isso. Com uma distância de 4 centímetros e meio. Então, vamos lá. Vou botar meio milímetro, 6 milímetros, que eu acho melhor para dar uma margenzinha de erro. E eu vou marcar toda essa parte aqui. Acho que eu tô marcando errado, mas deixa pra lá. Vou marcar toda essa parte aqui. E como ele tem 4 centímetros e meio, que é da porta daqui até a porta, o começo da porta, eu vou deixar ele mais ou menos assim mesmo. Então, ó. 4 centímetros e meio, 9. Correto? 4,5, 4,5, ok, 9. Vamos lá.
Agora a gente vai fazer o corte e em seguida a gente vai fazer a colagem. Essas placas de PVC de meio milímetro, meio alguma coisa, elas são excelentes para se fazer customizações. São excelentes para se fazer customizações, porque como elas são bem flexíveis, você consegue organizar ela de qualquer jeito. Até se eu quiser fazendo curva. Por ela ser bem flexível, eu consigo organizar ela fazendo curvas. Agora eu tenho que ter cuidado para não derrubar o carro e não arrancar o retrovisor. Aí ele vai ficar bem de levinho aqui. E o que é que eu vou fazer? Aí aqui eu vou colocar tipo uma massa de pequenas correções bem leve, bem diluída, que eu vou diluir ela com thinner para fazer tipo um caminho para ele nivelar. Minha cola já tá no fim. É uma coisa que o Chiquito, do blog do Chiquito, falou uma vez. Não adianta você comprar tubos muito grandes de cola de cianacrilato. Você não vai usar. Por quê? Se você parar para olhar e observar, depois que essa cola passa da metade para baixo, ela começa a criar ar aqui dentro e ela começa a ressecar a cola por dentro. Então, final das contas, você vai perder essa cola de qualquer jeito. Certo? Porque ela vai acabar ressecando. Ela tá muito mais grossa do que quando eu começava a usar. Do que quando eu comecei a usar. Vamos lá. Não sei se isso vai ficar muito bom. Ela... Pronto. Aqui, ó. Aí ele vai ficar assim. Eu acho que talvez tenha ficado muito grande. Deixa eu só dar uma confirmada. Não, ficou não. Se ele tá no nível disso daqui, então ele deve ter ficado bom. Talvez eu nem precise. Só precise passar uma massa aqui para eliminar esse espaço. Mas eu acho que dá para fazer com poucos problemas. Deixa eu pegar um pouquinho mais aqui.
Ok. Agora vamos colocar aqui. Pronto. Também tá bem encaixado. Aqui ele ficou um pouco menor do que aqui. E aqui ele ficou um pouquinho maior. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um corte bem de leve nessa aba para ele mais ou menos ficar nivelado. Bem de leve mesmo, assim. Pronto. E agora tá nivelado? Acho que sim. Tá. Ele ficou um pouco mais rente do que o daqui. Mas ficou bem nivelado. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a massa de pequenas correções e eu vou passar aqui para dar uma resistência um pouco maior e 2, cobrir esse defeito para quando a pessoa for olhar por baixo. Deixa eu fazer a limpeza dessa cola. Então assim, ó, vê, a minha cola ela só tem isso. Eu usei ela toda. Tô usando ela ao máximo que eu posso. Mas ela, isso daqui eu não vou, eu acho que ela não chega até o fim não. Acho que ela acaba antes, quer dizer, ela seca antes de acabar. Vamos pegar a massa de pequenas correções. Essa massa de pequenas correções eu vou passar. Como eu não tenho espátulas pequenas retas, eu passo normalmente com esses palitos de picolé que eu deveria, no caso vou fazer agora, passar uma camada de cola de cianacrilato. Por quê? Ou a cola Bond, né, como o pessoal chama. Porque se eu passo uma camada de cola Bond em cima, ele vai ficar, isso aqui, opinião minha, bora, ele vai ficar bem ressequido e liso, que melhora a aplicação da cola. Quer dizer, da cola não. Ele fica melhor para eu trabalhar a passagem da massa de pequenos ajustes. Deixa ele aqui para eu trabalhar outras coisas. Bem, e o que é que eu vou fazer agora? Vamos fechar você. Como ele já está escorrendo. Ok. O que é que a gente vai fazer? Eu vou pegar um pouco de thinner. E o thinner,
ele vai, com uma pequena porção, ele vai diluir essa massa. Que eu preciso que ela fique bem rala e bem líquida. Não muito, mas o suficiente para que eu possa passar. Vocês podem ver que ela é meia pastosa. Eu preciso que ela fique um pouquinho mais rala do que isso, para eu passar com mais facilidade. Então, só vou pegar algumas poucas gotas e jogar em cima dele. E agora eu faço o quê? E agora, já que ela não secou totalmente, eu vou ficar espalhando no thinner. Agora que ela está um pouquinho mais rala, ela vai me cobrir com mais facilidade essas partes que eu quero passar. Perceberam a mudança de textura? Talvez eu precise de uma gotinha a mais, só uma gota. Tá bom, eu disse uma gota, mas foram 3. Mas pronto. Aqui. Aí eu vou pegar essa massa e eu vou passar aqui, ó. Por ela tá bem mais rala, ela vai cobrir um pouco mais esses pequenos recessos que eu quero que eles cubram. Tenho que aproveitar logo para ela não secar muito. Mas se ela secar, eu passo o thinner de novo e ela aguenta um pouco mais. Aqui, é isso mesmo. Aí pronto. Vai fazer uma bagaceirazinha, um estragozinho, mas tudo bem. Amanhã eu venho e lixo eles. Agora que ele secou totalmente, mas tudo bem. Não é um problema. Não mais. Pronto. Preciso de pelo menos 24 horas para começar a mexer nessa massa, já que eu não vou começar a cortar ela. Eu só vou lixar, então eu preciso que ela assente com bastante calma e que ela crie essa camada, vamos assim dizer. Deixa eu pegar um pouquinho mais, eu acho que aqui ela não está cobrindo o suficiente. Então acho que agora foi. Então assim, aí amanhã eu vou chegar, porque ela precisa de pelo menos 12 horas para fazer uma boa secagem. Aí amanhã eu chego e começo a fazer o lixamento. E como eu não posso mais trabalhar nele hoje, nós vamos encerrar esse vídeo. Então, eu espero que todos estejam gostando disso, do que eu estou fazendo aqui, certo? Espero que vocês achem interessante isso que a gente vai começar sobre essa questão de pintar miniaturas impressas em 3D e vamos ver o que é que vai acontecer daqui para frente. Customizar carros eu ainda vou customizar. Eu ainda vou pegar um Hot Wheels ou outro, mas eu quero fazer miniaturas de carros, como eu disse, os mais reais possíveis.
E essa minha impressora 3D, assim que eu melhorar, saber mexer um pouco mais nela, ela vai me dar essa possibilidade. Bem, por enquanto é isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer a todos, certo? Com muito obrigado. Eu espero que vocês gostem dessa nova série que eu vou fazer e nos encontramos no próximo vídeo. Valeu e até a próxima.